Olá, olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos aí mais uma vez, eu e Baba Sidney, né, conversando, né, no Diálogos Afroteológicos, hoje sobre afroteologia de Odé, ou Oxóssi. Baba Sidney, Olá, o que nós boa temos para noite hoje, a Baba Sidney? todos. Boa noite a todos, a todas, a todos, a bênção, Pai Hendrix querido. Estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre Odé, sobre Oxóssi. E eu também saber um pouquinho como é que é aí no Batuque, não é? Como é que são essas relações entre Odé, Oxóssi, se é o mesmo, Odé, Odé, Oxóssi é Oxóssi, se é o mesmo orixá, se são orixás diferentes. Quais são as dimensões de atuação, quais são as cores. Eu quero saber do Batuque como é que é. O Batuque também cultua Odé, mas como Odé, não como Oxóssi, né? É, isso tem que ficar aberto aí, tem que ficar claro, né? Que inclusive não existe nem o termo Oxóssi. Inclusive, para nós aqui, o Oxóssi é da Umbanda. Né? Oxóssi é da Ah, Umbanda. E daí, então, Odé, daí tem vários nomes para Odé, né? Mas não nenhum que remeta diretamente a Oxóssi. E eu acho que é o diferencial. E eu tenho a impressão, fazendo uma leitura, né, aí das literaturas, né, que, ah, que o Oxóssi ganha culto no candomblé, um culto sério no candomblé, por conta dele ser rei de Queto, será que é isso? aqui Oxóssi e Odé estão muito associados. Há também essa discussão, não é, sobre não exatamente Oxóssi ser um Odé e não exatamente todos os Odés serem Oxóssi, mas na prática os dois nomes estão muito associados, não é? E, e também em termos míticos, em termos mitológicos, né? Quer dizer, se a gente for recorrer à mitologia, for recorrer até os essés, né, do corpus literário de Fá, nós perceberemos que há uma presença muito mais predominante de Oxóssi como um caçador do que de Odé, do nome Odé. Quer dizer, então, em termos mitológicos, nós vamos encontrar mais esse nome, não é? Quer dizer, Oxó, o feiticeiro, né? Oxó, Ossi, o feiticeiro do lado esquerdo, né? Quer dizer, o feiticeiro guardião popular do lado esquerdo, que está muito associado àquele tan do caçador, não é? Do caçador que com uma única flecha, não é? Matou Yami, não é? Quer dizer, matou o pássaro de Yami, não é? Com uma única flecha conseguiu matar. Então, me parece, pelo menos na minha tradição e na minha cabeça, que, né, quer dizer, Odé e Oxóssi aqui no candomblé são termos análogos, não é? Quer dizer, não há muita separação. O que vai acontecer é que o candomblé de tradição Nagoquetu, ele também cultua caminhos, né? Quer dizer,
todos nós sabemos que os iorubás, eles adoram nomes, eles adoram. Nome é uma coisa que os iorubás adoram com o que a gente chama em linguística de uma raiz primária, ele constrói várias outras palavras, então tem uma primeira raiz, e essa raiz, ela vai se aglutinando a uma série de outras palavras, é o próprio caso de Oxóssi, né? Oxóssi vem de Oxó, que é feiticeiro, né? E Oxóssi, que vira o feiticeiro do lado esquerdo, né? O feiticeiro da esquerda. E então todo mundo sabe que os iorubás, eles adoram nomes, né? Eles têm uma produtividade semântico-lexical, né? Quer dizer, muito poderosa, muito potente, porque a língua iorubá ela tem um número reduzido de raízes primárias. Ela tem um número menor de raízes primárias. Não é? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, em português, nós temos igreja como casa de Deus, nós temos casa que nós moramos, casa, nós temos igreja, mas nós não chamamos de casa de Deus, nós chamamos de igreja. Nós temos a escola, que é a casa do conhecimento, mas nós não chamamos de casa do conhecimento, nós chamamos de escola. Então, cada uma dessas palavras em português tem uma raiz primária diferente. Ig, né? Cas, não é? E igreja, casa e escola, esc. Então, cada uma dessas palavras tem uma raiz primária diferente. No caso dos iorubás, não, por exemplo. A nossa casa é Ilê, a casa em que moramos. A igreja é Ilê Olorum, né? Casa de Deus. Mantém a mesma raiz, vem Ilê junto. E a escola é Ilecô, né? Quer dizer, casa do conhecimento. Então, vocês percebem, né, que isso que eu estou querendo dizer. Então, o iorubá ele tem um número reduzido de raízes primárias, porque ele não pegou, jogou fora Ilê e criou outras palavras com outras raízes diferentes. Ele manteve o Ilê que vem de casa, e aí ele continua uma alta produtividade que nós chamamos de produtividade lexical, né? Uma produtividade lexical, uma produtividade de palavras. Então, por que eu estou dando essa volta toda, não é? Porque também, no caso dos orixás, e nós não podemos nos esquecer que o que nós chamamos, não é, de orixás no Brasil, e os orixás aos quais rendemos culto, eles também são uma aglutinação de uma série de outros orixás, talvez alguns nós nem saibamos os nomes, não é? Porque houve aí uma aglutinação. Então, Xangô não é só Xangô, né? Quer dizer, Xangô, ele certamente aglutina, esse nome, ele aglutina um conjunto de divindades ligadas ao fogo, ligadas à justiça, né? Um conjunto de divindades, inclusive o próprio Airá, Aganju, Ogodô, não é? Quer dizer, esse conjunto, ele é um conjunto, não é, que forma essa divindade Xangô. E aí, né, quer dizer, nós também não podemos nos esquecer que a gente tem no candomblé, nós temos Ibo, nós temos Odé-Ibo, o Iboalamo, né? Nós temos, eu não sei, aí o Pai Hendrix vai me dizer como é que isso anda por lá, pelas bandas de lá. Nós temos Erinlé, não é? Nós temos Erinlé, Inli. Então, nós temos um conjunto de divindades que estão associadas a Oxóssi. Então, me parece que esse nome Oxóssi, no caso do candomblé, ele acaba sendo esse ponto central, aglutinador, não é, de outras divindades com características não necessariamente
todas caçadoras. Por exemplo, o Ibo ele tem características de caçador, mas ele também é um farmácopo, né? Quer dizer, ele tem essa coisa da cura, ele tem umas associações, inclusive, com o sangue, tem umas associações com Nanã e tal, ele está lá no fundo do rio, mas ele também sai para caçar. Aí a gente tem o Logunedé, né, também. Então, me parece que Oxóssi ele acaba sendo esse pilar central e aglutinador de um conjunto de caçadores. Então, uma marca que todos esses orixás têm é o arco e flecha. É o arco e flecha. Inclusive, nós sabemos, né, muito embora ele tenha perdido essas características, que o próprio Ogum é um caçador, né? Quer dizer, pelo menos partindo, né, da Yorubalândia, o próprio Ogum é um caçador, é que ele acaba, nesse processo de aglutinação de natureza, né, natureza orixaística, ele acaba perdendo, né, mas todo mundo sabe, a gente tem o símbolo de Ogum, é um arco, que é o arco da flecha, não é? Com uma série das ferramentas, né? As ferramentas ali todas soltas, não é? E também um arco e flecha com as ferramentas. Então, eu penso que essa associação, hoje a gente tem um movimento, né? Existe um movimento de separação, de busca dos orixás, mas eu não sei, sinceramente, se isso é necessário. Perfeito. Antes de eu falar, deixa eu chamar o pessoal que está aqui. Aí a Kátia Moraes, Benção Paz, né? Ela também está chamando ali mais uma para participar da nossa live. A Raquel, parece que está frio aí, Pai Rennes. Está frio mesmo, Raquel. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá. 8 graus. 8 graus ali, ó. 8 graus está aqui em Porto Dá Alegre. Dá para ver 8. 8 graus está aqui em Porto Alegre. Tá horrível. Sua bênção, Pai Sidney e Baba Hendrix. Boa noite. A Graça está dizendo. Quem mais? Kátia Moraes. Kátia tá chamando todo mundo aí. Pode chamar, Kátia. Chama aí. O Antônio Augusto sempre com a gente, assim como o José de Ogum também. Boa noite, meus queridos. E a Careô Oxum. Benção, babás. Benção, a Careô é a mãe Maristela de Oxum, uma Yalorixá, minha filha. Axé, axé. Aqui no Rio Grande do Sul, eu achei interessante o senhor colocar essa questão, né? A gente devia ter conversado isso antes de eu terminar a tese, que daí eu ia botar isso na tese, ó. Quando o senhor falou ali a questão da palavra ilê como sendo utilizada para compor, né, com outras palavras, a ideia de escola, de moradia e também de templo, né, religioso. E isso é muito interessante porque me parece que os primórdios disso seja a própria ideia de que tanto a educação quanto a religiosidade e a vivência, ela se dá toda dentro das casas africanas, né? Não existia essa separação, né? A casa de moradia era onde tu tinha também o teu um PG do orixá da tua família que tu cultuava, então também era um ilecim, né? Uma casa de culto, e também era o local onde tu aprendia a cultura e as questões referentes à educação africana, dos Yorubás, no caso, né, mais específico, e também era onde morava, né, e isso reflete muito aqui no Rio Grande do Sul, onde as casas de religião, inclusive a gente chama assim, casa de religião, né, é onde as pessoas vivenciam a sua tradição e também moram aqui, né.
Inclusive, não, é difícil de saber qual a diferença entre um terreiro de batuque e uma casa de moradia. E isso, inclusive, foi alegado ali pela nossa queridíssima Maria do Rosário, quando ela quis falar a esse respeito, né, da questão da isenção de impostos. Ela levantou essa questão, que não tem como saber o que é templo, porque as igrejas todas têm isenção de impostos. E daí, como é que nós, né, as nossas comunidades vão ganhar isenção de impostos se não há uma diferença entre as casas de moradia e os terreiros, ou os templos, né, como diz. Então, a gente tem que dialogar com ela, dizer para elas, olha, a nossa organização é diferente mesmo, né, a gente mora no terreiro, é assim que as relações se dão, então ou dá ou tira esse imposto aí, ou nós vamos fazer um barraco. E, no fim, ela acabou saindo ali do Ministério e não deu para resolver isso ainda. Sobre Odé, aqui no Rio Grande do Sul, a palavra Odé, daí o senhor vai concordar ou não comigo, né? Vem da... quer dizer caçador mesmo em Iorubá, né? Dé quer dizer caça e Odé é o caçador. E no Rio Grande do Sul, então, também existem várias ramificações, qualidades, mas nós não cultuamos Iboalamo, nem Erinlé. E nem Logum Nedé também, se for para colocar nesse caminho, assim, né? Que é meio caçador, também como filho ali de Odé. No batuque, Odé fica sempre ao lado de Otim, né? Otim também é uma divindade da caça, porém é feminina, e eles estão sempre juntos. Eu tenho até aqui os Herê, né? Essas imagens africanas são de um filho de santo meu, Rafael de Odé. E aqui nós temos um Odé, né? E aqui a Otim. Para nós, os assentamentos desses orixás sempre se dão, inclusive, em herês, em vultos, assim, a gente chama de vulto aqui, imagens de madeira. Isso, para mim, é como se fosse um totem, né? Um totem. E por isso eu entendo que Odé, como o senhor falou, é um orixá civilizatório, né? Ele é um orixá que traz a civilização. Por ser responsável pela alimentação, pelas técnicas de caça, pela habilidade da caça, pela agilidade que ele carrega, ele acaba passando isso para a humanidade, né, a fim de sobrevivência. E também ele carrega aspectos morais e éticos no que diz respeito à sacralização de animais, né, que é comum na nossa prática, por conta do respeito ao animal, né, e também ao fim último do abate animal, né, que é sempre o de alimentação, ou pelo menos 99% das vezes, né. Então isso me parece ter muito a ver com o Odé, e sempre quando eu falo de sacralização de animais, eu trago Ogum, por ser o orixá da faca, dono da faca, né, e o Odé, por ser esse orixá que estabelece essa relação da humanidade com os animais. Se Ossanha estabelece essa relação com a flora, Odé estabelece essa relação com a fauna. Não sei se o senhor pensa assim também, não sei se faz sentido isso para o senhor. E para nós isso é muito claro. O símbolo de Odé também é o arco e a flecha. E agora o diferencial, talvez, aqui, é que a cor de Odé, para nós, é o azulão. O mesmo azulão que é para Ogum, para vocês aí, para nós é para Odé. E isso denota, talvez, essa proximidade com o orixá Ogum, ou ainda estabelecendo, né, realmente essa ideia de que Ogum é um orixá também caçador, que além de ferreiro e guerreiro, ele também faz parte da família de Odé, também é um caçador. Então, também para mim, não é, quer dizer, Odé é isso mesmo na minha ideia, né, pensando numa etimologia da palavra Odé, ele caça, não é, quer dizer, tem o verbo caçar, ele caça, então não há dúvidas, né, de que Odé é caçador. Aqui há uma associação no candomblé
há uma relação muito estreita, há um trio, né, de orixás que sempre andam juntos. Oxóssi, Ogum e Ossan. Então, esses orixás, eles sempre andam juntos. De alguma maneira, no assentamento de Oxóssi, você vai observar a presença de Ogum. Bom, no assentamento de Oxóssi, imediatamente você vai observar a presença de Ogum, porque o arco, né, e a flecha, eles são de ferro. Né? Então, automaticamente você vai observar a presença de Ogum e nós sempre temos também, não é? Quer dizer, isso não só ligado a Ogum e Oxóssi, mas sempre há uma presença muito forte também, às vezes, nos outros orixás masculinos, de Ossan, né? Ossan, e aí sempre aparece um mini opá Ossan, né? Um mini opá, que é aquele opá com os pássaros. Então, esses três orixás, eles estão extremamente associados. Para nós também, né, Otim, e Otim, não é? Quer dizer, as pessoas às vezes confundem o Yorubá. Oti é a aguardente, é a cachaça, e Otim é a divindade feminina, transgressora, né? Tem uma ideia muito, não sei para vocês no Batuque, mas para nós de Nagoketu, tem uma ideia dessa caçadora como transgressora, porque miticamente ela rompe, não é? Quer dizer, ela rompe o clã, né? Quer dizer, o clã dos caçadores, porque o clã dos caçadores ele é patriarcal, né? Quer dizer, ele é patriarcal, ele é do patriarcado. E aí você tem o arquétipo de Otinha, o arquétipo da grande mãe, miticamente ela aparece com 3 seios, então a grande mãe é capaz de nutrir toda uma comunidade. Do mesmo modo, há uma relação muito forte com Oxóssi, abundância e alimentação, né, da comunidade. Bom, isso está ligado a ele que vai caçar e traz alimento para a sociedade inteira. E eu penso que ele que é um herói civilizatório, certamente, assim como Ogum, né? Quer dizer, é um grande herói civilizatório. E no caso de Otim, ela também, né, tem uma relação estreita, né, com Oxóssi e com Ossan também tem uma relação, não é? E para nós também, Otim é uma divindade feminina, ela é uma caçadora, ela é praticamente uma amazona, não é? E no caso de Oxóssi, ele também está muito associado, não é, por questões míticas, ao Axexê, não é? No nosso caso, eu não sei se aí ele está associado aos rituais de retorno à massa primordial, os rituais funerários, mas Oxóssi está muito associado ao Axexê aqui em Nagoketu, não é? Quer dizer, até porque, considerando aquele mito, não é, em que ele é reverenciado por Inhaçã na condição de caçador, então eu não sei como é que isso se dá aí, pai Hendrix. Aqui é bastante complicado essa relação, porque me parece que se perdeu muito essa noção de quem é Odé. E por isso, sempre quando a gente faz eventos aqui, buscando conhecer a teologia de Odé e Otim, é sempre cheio de gente, né? Até ali o Rodrigo Fagundes, ele botou ali, bom esse tema de hoje, né? E botou uma risada, porque ele é de Odé, um babalorixá daqui de Porto Alegre, que também é filho de Odé, né?
E é sempre muito controverso. Um dos elementos, por exemplo, é uma confusão que me parece tem a ver com o assentamento de Ibede. Eu não sei se vocês no Candomblé possuem assentamento de Ibede, mas aqui no Rio Grande do Sul, no Batuque, nós temos um culto a Ibede bem sério até. E nos assentamentos de Ibede existem dois bonecos de madeira, como esses de Odé e Otim, que ficam representando os Ibede para nós, e servem de assentamento. E daí, como Odé e Otim também servem de assentamento, esses vultos, né, essas imagens de madeira, as pessoas me parecem que acabaram confundindo isso e começaram a espalhar a ideia de que Odé e Otim são crianças, né? Então, isso criou uma confusão imensa aqui no Batuque, me parece, e quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu descobri que não tem nada a ver, porque não é possível que crianças fiquem responsáveis pela alimentação das cidades, né? Então, o caçador é sempre uma pessoa hábil, é uma pessoa mais velha que tem conhecimento de técnicas, né? Técnicas de caça e estratégias de caça, e por isso nunca vai ser uma criança. É impossível que Odé e Otim sejam crianças, né? Eles são adultos, com certeza. Agora, o interessante é que quando são representados, eles sempre são representados como adultos. Como pode ver aqui, né? Aqui as tetas da Otim, né? Aqui tem duas, né? Tem duas. Não são três, mas eu também já vi Itãs ali, o Reginaldo Prandi fala também em quatro seios, né? E então a impossibilidade de ser uma criança, né? Para ter seios volumosos tem que ser adulto. A outra, apesar disso, existe sim essa relação de Odé com a ancestralidade, com os ancestrais. A própria ideia de que o primeiro Egum foi um Odé, foi um caçador, né? Mas a gente consegue diferenciar bem isso do Egum e do Orixá, né? Então, Odé é o Orixá, Odé nunca vai ser um Egum. Mas a gente sabe que possui essa relação, né? Então, sempre, por exemplo, no jogo do Búzio, quando responde Odé por algum, né, por A ou por B, a gente investiga para ver se não tem a ver com problemas com ancestrais que precisam ser resolvidos. Então, né, existem diferenças com relação ao Candomblé, mas também muitas semelhanças, muitas relações de proximidade com a visão que o Candomblé também tem desse orixá. Então, me parece, não é? Quer dizer, embora não seja o foco da nossa conversa, que Egungun tenha sofrido mais no Batuque os impactos da satanização do que no Candomblé. Né? Quer dizer, aqui Egungun assim, também tem uma parcela que vê Egungun com maus olhos e sataniza e teme. Então tem uma parcela, né, que vê Egungun com maus olhos, mas há uma outra parcela que não, que Egungun é uma coisa natural, que vê como ancestral. Você tem um conjunto, né, de Egungun, que são os Aparacá, Aparacá é uma ideia de um espírito perdido e violento, inclusive numa ideia de violência, numa ideia de perdido. Talvez em Aparacá esteja uma noção de um espírito não devidamente ancestralizado. Vamos entender dessa forma. Mas agora vou falar por mim, eu tenho, inclusive, até
até o ritual do Axexê tem sido, muitas vezes, negligenciado por gente de candomblé, por má interpretação, por acreditar que vai fazer o Axexê e que na sequência vai morrer gente e que Egum vai levar e quando faz Axexê pergunta quantos morreram depois, sabe? Uma ideia absurda e satanista de Egungun. E eu tenho advogado que não. Inclusive, a ideia, né, quer dizer, de Egungun é uma ideia que nos é muito própria, não é? Que é uma ideia da ancestralização, né? Quer dizer, Egungun é memória existencial. E a primeira memória existencial, de acordo com os mitos, é de Oxóssi, né? Quer dizer, foi Nhansan que criou, né, o Axexê, não é? Quer dizer, esse ritual por meio da ancestralização de Oxóssi, seu pai caçador, não é? Um caçador generoso, um caçador que alimentava toda a comunidade e com quem ela aprendeu tudo e por isso decidiu lhe render culto. Não é? Na minha cabeça, uma noção primeira de Egungun é uma noção de memória existencial, não é? Quer dizer, então, quando nós, como Oxóssi, né, que foi ancestralizado, ele não é um Egungun, ele é um orixá, não é? Mas nós precisamos entender que os orixás são múltiplos, não é? Eles têm uma história muito longa e durante essa história eles têm facetas múltiplas, não é? E em uma das suas facetas é essa dimensão em que ele foi ancestralizado no encontro com Inhansã, não é? E eu tenho advogado, não é, que o candomblé é o lugar da ancestralização. Ele é o lugar da ancestralização. Nós que somos babalorixás e alorixás, nós somos reis e rainhas lutando pela nossa ancestralização. Não é? Quer dizer, os nossos filhos, eles têm um compromisso conosco, a nossa comunidade tem um compromisso de nos ancestralizar. E ancestralização passa pelo rito de passagem, que é o Axexê, quer dizer, aquele é o rito que vai lhe garantir a ancestralização. Por meio do Axexê, você ali começa a se ancestralizar. E no caso do candomblé, o Axexê tem de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 7 anos, 14, 21 anos. Então, é um papel da comunidade reviver memórias existenciais. E também por isso que Oxóssi é um grande pai civilizatório, porque um grande pai civilizatório, esse sentido, não é, de garantia civilizatória passa também pela garantia de memórias, não é? Quer dizer, e pela garantia de memórias, por que você precisa garantir memórias existenciais? E a metáfora que está posta é a seta, é a flecha lançada, não é? Quer dizer, a flecha lançada, ela precisa continuar, a flecha lançada ela é gerundiva, né? Quer dizer, ela não para nunca. Mesmo depois que ela matar um animal e essa carne, isso é um ciclo. Quer dizer, a flecha está na carne e depois a flecha é consumida por nós e depois ela volta novamente. Olha que poético isso. Sabe, Babá, eu tenho me preocupado muito com umas análises poéticas, com umas análises simbólicas que possam dar conta, né, da dimensão do orixá, né? Quer dizer, essa flecha ela é certeira, ele tem uma flecha só, porque ele nunca erra, portanto, ele é um estrategista, ele é um planejador, então ele não lança a flecha aleatoriamente, porque ele só tem uma. E essa flecha, ela vai
ela caça, ela mata o animal vem para casa, junto para quando o animal vem, a flecha de Oxóssi, e Oxóssi está junto. Oxóssi é o senhor da carne, ele é o senhor do Herã, ele é o senhor da carne, e ele vem para casa, e depois, quando a gente se alimenta, nós nos alimentamos de Oxóssi, por Oxóssi, através de Oxóssi, e a flecha está dentro de nós, e depois a gente precisa continuar levando essa flecha adiante, não é? Faz sentido essa análise, professor? Falei professor agora. Mas faz totalmente. Até o senhor chegou a me lembrar do Giordano Bruno, quando ele fala sobre a ideia do infinito, de uma flecha que é atirada ao infinito, e quando ela alcança esse infinito, ela continua, porque o infinito é infinito, então ela não para nunca. Enfim, é uma loucura só, e eu acho que isso tem muito a ver com o que o senhor está falando aí, dessa questão do ciclo, né, os ciclos de existência, em que, inclusive, até quando se fala que nós somos o que comemos, né, parece refletir muito essa ideia, muito mais do que definir estética, ela define também uma ética, né, ao deduzir, né, ao apresentar essa ideia de que nós somos o que comemos. E, de certa forma, também nos coloca no lugar do alimento, ou pelo menos no lugar dos animais que foram abatidos para garantir a minha alimentação, né? Isso é uma perspectiva que os nutricionistas ali chamam eles falam de abate humanizado, que é esse abate tradicional, que é o nosso abate, né, a forma como nós abatemos o animal, mantém ele em sincronia com o axé, que é o que esperamos através da alimentação, né? Isso está muito longe desse abate mecânico, industrializado, onde há, sei lá, na indústria do frango lá, são abatidos 600 mil aves por dia, né? Ou seja, não há nenhum tipo de relação com esses animais, senão o do trabalho mesmo, né? Para nós aqui, para além do trabalho, a relação com os animais é de simbiose, né? De ciclicidade e de simbiose. Isso aqui são valores civilizatórios africanos. Ali a Kátia está perguntando quantos orixás são cultuados no Batuque. Então, Kátia, só para te responder, no Batuque são cultuados 13 ou 15. Tá? Eu já vou explicar por quê. 13 ou 15. Os 13 são Exu, Ogum, Yansan, Xangô, Odé, Otim, Ossanha, a gente chama de Ossanha, pode ser Ossanha também, Chapanã, que vocês chamam de Obaloaê ou Omulu, Obá, Ibede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. E nós também cultuamos Orumilá e Nanã-Burucu. Só que Orumilá, o culto a Orumilá é realizado junto com o culto de Oxalá. E o culto de Nanã é realizado junto com o culto de Iemanjá em algumas nações no Rio Grande do Sul. Então, esses são os orixás que a gente cultua aqui. O Rodrigo está dizendo o seguinte: referente ao que o pai Sidney falou sobre o axexê, penso que o perigo está exatamente em não fazer o axexê. Fazer é obrigatório, exatamente para evitar futuros transtornos. Eu tenho certeza disso, né? O correspondente ao axexê do candomblé, para nós aqui, é o Arisum. A gente chama de Arisum, os rituais fúnebres. E eles têm, com certeza, o mesmo sentido do axexê, que é nos ancestralizar. Então, a ancestralidade é o objetivo último do candomblé e do batuque, né? Quer dizer, a própria ideia de ancestralidade é a ideia de tornar eterno a nossa alma, porque assim a nossa memória, né, o EIM, é lembrado e relembrado sempre, né, através do culto aos ancestrais. E assim podemos nos tornar
Egungun, né, e não Aparacás, como o pai Sidney falou. Acho que quando não existem os ritos de imolatório, os ritos de ancestralização, como o Axexé e o Arisum, é que as pessoas acabam virando almas penás, né? Esses aparacás, que daí existem aí realmente para aterrorizarem, eu penso, né? O que o senhor acha, pai Sidney? Eu penso que. E aí, né, quer dizer, é fundamental que a gente converse, não é? E que a gente dê uma vasculhada, né? Quer dizer, meio vasculhar, no melhor sentido da palavra, é, os sentidos, né? Que estão aí postos nessa associação entre mito, rito e realidade ou vivência, não é? Eu não sei, Rodrigo, se a gente pode pensar em transtornos, né? Eu penso que nós devemos. Eu tenho sido muito cauteloso, pai, com a escolha das palavras, sabe? E eu sou muito cauteloso com a escolha das palavras. Eu era menos cauteloso, eu fiquei mais cauteloso depois de algumas leituras, até de encontros com o senhor, com o Balori, enfim, eu ando muito cauteloso, né? Porque há sempre a mão do colonizador, a mão lexical, semântica do colonizador sobre as nossas coisas. Então, eu não sei se a ausência de Axexé vai exatamente criar monstros que nos devorarão. Não se trata disso. Vamos entender metaforicamente o que está acontecendo. Nós somos da circularidade. E a circularidade gerundiva, a circularidade do contínuo. Portanto, para manter a roda girando, nós temos que garantir, não é? Um conjunto de magias pretas para poder garantir essa roda girando harmonicamente e para que essa roda emita notas musicais devidamente melódicas e harmônicas. Então, se eu, de alguma maneira, perco, não é? Quer dizer, a corporeidade de uma pessoa da minha família, não é? Eu preciso garantir a continuidade desta pessoa na minha família. E eu vou garantir a continuidade da pessoa na minha família por meio da ancestralização. Portanto, se eu não faço o rito que lhe é devido, eu vou desarmonizar essa circularidade gerundiva, não é? Quer dizer, eu vejo menos como punição e mais como reação à ausência de cuidado pela manutenção da roda girando. Eu sei, eu estou falando a mesma coisa, mas é que eu estou falando diferente, né? É só uma questão eu estou tentando evitar, eu estou já faz algum tempo tentando evitar um pouquinho um uso, né, que não foi pensado por nós, né? Quer dizer, isso veio de fora e a gente adotou. Então, eu estou tentando um pouco desfazer isso, é um exercício, não é? Mas eu estou tentando rever, né? Quer dizer, ressentir, reperceber. E aí eu quero voltar na questão da carne, e o pai falou do abate humanizado. Veja bem, já faz algum tempo que eu tenho pensado nisso, e eu estava pensando nisso justamente por conta de Oxóssi, não é?
Oxóssi e Ogum são os orixás ligados à alimentação tradicional, ligados a trazer a carne para casa. Inclusive, miticamente, quem fez Ogum rei foi Oxóssi. Oxóssi que fez Ogum rei. E o que acontece? Se a gente for pensar bem e um pouquinho menos contaminado pelo colonialismo, a gente vai entender que não tem morte, a gente não mata animal. A gente não mata. A gente muda o animal de estado e ele se soma a nós e ele continua em nós. Nós não matamos animal. Não há morte para nós. O animal não morre. Ele não morre porque uma parte dele vai se somar aos orixás, depois vai se retornar à natureza, ou ao rio, ou a um pé de árvore, ou à terra, e uma outra parcela vai nos alimentar, vai nos nutrir. Portanto, nós não matamos animal, nós não matamos. O que nós fazemos é magia. Nós fazemos magia com o animal, nós fazemos magia a ponto de transmutá-lo, não é? A ponto de somarmos-nos a ele e de ele somar-se a nós e somar-se à comunidade. Mas eu tenho repensado bastante essa ideia de abate, essa ideia de sacrifício, não é? No sentido de tirar a vida, não é? Nós, de verdade, não matamos nenhum animal. Nós não matamos nenhum animal. Não é? Quer dizer, nós praticamos magia com o animal, é verdade. Praticamos magia preta com o animal. Nós praticamos alquimia. Nós transmutamos, não é? Como faz o caçador. Como faz o caçador. Não é? Quer dizer, a flecha lançada ela atinge o animal de modo certeiro, de modo que ele não sofra. A um só tempo, antes de ser transmutado, ele se soma à flecha, ele e a flecha são um só, e, ao mesmo tempo, ele, a flecha e o caçador são um só, e depois, não é? Quer dizer, eles vão se somar a toda a comunidade de modo nutricional. Portanto, o pai sabe que eu estou numa perspectiva de naturalização do ser de terreiro. Né? É preciso que seja natural, é preciso que não seja episódico, que não seja esporádico, que não seja exótico, que não seja tão secreto e que não seja também alguma coisa sobrenatural. Então, essa minha leitura, ela segue um pouco esse caminho da naturalização, não é? Quem que falou que a gente mata animal? Quem que falou? Não foi gente de terreiro que falou isso. Isso veio de fora. Quem que falou que a gente pratica abate animal? Não foi a gente, não foi criado por nós. Essa teoria não foi criada por nós, ela veio de fora. O máximo que a gente podia dizer é: vou comer o bicho. O máximo. Talvez vou sacrificar. Talvez. Então, eu acho que a gente precisa começar a desfazer essas leituras e esses significados que vêm de fora. Agora, quando as pessoas, vocês matam bicho, eu não mato. Eu não mato. Você mata? Você mata? Eu não mato bicho.
senhor tem parte nisso, porque vocês aí no Batuque são muito mais feiticeiros do que nós no Candomblé. A gente era também, mas era mentira, porque a gente não falava que era. Vocês falavam primeiro. E agora eu sou o precursor da magia preta, e eu falo da magia preta em todo lugar que eu apareço. E eu falo, vamos praticar magia preta. E eu falo para a pessoa, eu falo, não, eu não mato, eu faço magia. Magia eu faço, isso é verdade, se você disser. Ah, e você faz magia com animais? Faço magia com animais. Mas só que eu não mato nenhum animal, eu nunca disse que matava. Entendeu? Então, mas vocês fazem oferenda. Sim, oferenda sim. Oferenda sim. Então, eu penso, né, que a gente precisa desse movimento de naturalização. Não estou falando em revelar o revelar segredo, não. Não se trata disso. Isso precisa ser muito respeitado, porque isso tem a ver com memória existencial, você não pode romper com essas coisas. Mas porque a gente também que pratica não tem isso muito naturalizado, não é? Quer dizer, nós até temos, né, pai? A gente acorda, dorme, come, a gente vive muito isso, né? É engraçado que o pessoal critica a gente, né? Porque vocês são pai de santo e acadêmico. Eu não sei, me parece que eu sou mais macumbeiro do que quem não é acadêmico. Eu sou super macumbeiro, super macumbeiro. É que eles não entendem que a gente é um macumbeiro que entrou para academia, e não o contrário. Exatamente, eu não me tornei macumbeiro depois da academia. Eu acordo 3 horas da manhã para fazer magia, gente. Acordo, o espírito me chama, me acorda, agora é a hora de fazer a magia, vamos? Eu acordo 3 horas para fazer magia. Entendeu? Quando tem orô em casa, o pessoal sabe, vai todo mundo, pai, que hora que vai ser? Eu falo, vai ser na hora que os orixás me chamar. Eu não sei que hora vai ser. Aí vai todo mundo dormir, eles não dormem porque eles ficam tudo tenso. Eu durmo, de repente Xangô me chama, fala, eu quero comer. Aí ele me chama, na hora que ele quer comer, ele me chama, eu levanto e vou fazer a magia. Então, não sei, para mim, porque eu também sou muito privilegiado, né, pai? Nasci numa família, né? Numa família. Então, estou muito acostumado, muito acostumado. Para mim é muito natural, muito natural. E eu não consigo fazer essas leituras um pouquinho mais enviesadas. Não vou nem dizer certas nem erradas, mas um pouquinho mais enviesadas. Falei demais. O senhor é sempre certeiro como uma flecha de Oxóssi. Antes de eu dar meu parecer, deixa eu responder para a Kátia ali, que ela está dizendo, entendi, obrigado. Oxumaré não é cultuado? Não, nós não cultuamos Oxumaré e nem Logum Edé, e eu tenho uma desconfiança, Isso dá abafo para outra live, né? Obá. Euá também não, Obá sim. Mas Euá não. Mas eu pego, Iroko também não. Agora eu falo de Oxumaré e Logum Edé por conta dessa ideia de que Oxumaré e Logum Edé são metade do ano homem. Hermafrodita, pode falar sem medo, hermafrodita. Isso, e daí me parece que isso tem muito a ver com a homofobia do gaúcho. Eu não estou dizendo que desde o princípio, porque nunca houve, né? Nunca houve culto de Oxumaré e Logum Edé aqui, né? E daí eu não sei se isso é por causa dessa homofobia que o gaúcho tem, essa coisa que o gaúcho é macho, sabe? Faca na bota e coisa assim, e briga e bate, faz e acontece, que nós gaúchos temos mesmo, né? Ou se realmente esse culto não veio ninguém para cá, para o Rio Grande do Sul, que cultuava essas divindades. Então eu não sei, é mera especulação, mas ficou esse limbo aí, nós não cultuamos essas divindades. Agora, sobre o que o senhor falou, sobre a semântica lexical, né? Eu adorei isso aqui. Eu quero ver se eu levo para a vida isso. Eu tenho que aprender a falar com o senhor, tá?
Tem que aprender a falar com o senhor, tem que aprender a falar com o senhor. Eu achei divino essa ideia de que o animal não morre, né? Isso nunca me passou pela cabeça dessa forma. E, e eu sempre me quebrei assim para tentar explicar para as pessoas essa relação da sacralização. Aliás, esses são termos que a gente precisa também rever, né? Por conta dessa semântica lexical. Então, lá no início, a origem da palavra sacrifício vem de sagrado ou ofício. Mas isso, né, o ofício sagrado, enfim. Mas isso acabou perdendo sentido para o cristianismo, quando o sacrifício no cristianismo significa a morte. Né? Então, o matar virou o sacrifício, ou seja, a perda. A perda virou um sacrifício. E daí, então, essa semântica lexical do sacrifício nos dias de hoje tem essa carga de perda e não de sagrado ofício. E daí aqui, como o senhor sabe, lá em 2004, né, teve um pastor evangélico que criou uma lei aqui, o Código de Proteção aos Animais, que proibia os sacrifícios de animais em rituais religiosos. E a gente se mexeu, se movimentou aqui para derrubar essa lei, né? E daí começamos a utilizar o termo sacralização, né? Ao invés de sacrifício, no sentido de que estamos tornando algo sagrado. Só que isso também não bate muito bem, né, com a nossa própria ideia de sagrado, porque o mundo é sagrado, então a gente não torna nada sagrado ao fazer as imolações, né? Então a imolação, que é o ato o ato de tornar de transmutar, então, esse animal, né, em axé, em força, né, em soma para nossas vidas, para a natureza, para os orixás, ele se perdeu nessa questão da sacralização. E quem criou o termo abate, quem começou a usar o termo abate ritual ou abate religioso, foi o Dr. Édio. O Dr. Édio começou a falar em abate religioso. Nós, por conta da lei, do decreto 6040, não sei se o senhor está a par desse decreto, foi instituído ali no governo Lula, a respeito das comunidades tradicionais. E daí, por conta disso, a gente começou a usar o termo abate tradicional, né, para querer trazer para esse lado da tradição, né, que o nosso abate ele é embasado totalmente na tradição e que não tem nada a ver com a exploração do animal, essa exploração capitalista que existe na indústria na indústria da alimentícia, né, brasileira. E por fim, a ideia, eu prefiro usar o termo, a gente podia criar um termo em Yorubá, né? E eu pensei ali em Apedé, não, Ipedé, só que Ipedé significa banquete. E daí então, a gente podia pensar num termo aí que represente melhor essa situação de transmutação, né, do animal em força, fazendo com que ele não morra nunca, na verdade. A sua ideia de feitiço e magia me agrada um pouco, mas ela também tem essa coisa, essa outra origem também, né? Quando a gente fala com esses pesquisadores das religiões, eles sempre gostam de dizer que a nossa religião é mágico-simbólica, né? Isso me incomoda tanto, eu fico me sentindo, sabe, um troglodita primitivo, porque é isso que eles tentam fazer da gente, eles querem dizer que a gente é primitivo, nós somos seres primitivos, por isso que ainda fazemos coisas primitivas, como, por exemplo, a sacralização de animais. Agora, feitiço eu gosto de usar feitiço porque isso imputa medo, né? No passado, quando a gente falava em feitiço, aqui no Batuque, quando a gente falava em feitiço, as pessoas morriam de medo. Daí por conta da intolerância religiosa, o nosso povo começou a dizer, não existe isso, não, o feitiço não, a gente não faz feitiço, a gente, né?
que aconteceu? As pessoas perderam o medo e daí perderam o respeito, porque medo e respeito, né, andam meio, né, o limite é bem curto. E daí eu tenho ido nos lugares e aonde me perguntam, né, vocês fazem feitiço? Fazemos. Até na academia. Até na academia. Às vezes eu sou convidado para ir lá falar, fazer palestra. Ah, vocês fazem feitiço? Fazemos. Então não se mete comigo não, tá? porque assim pode ser que eles passem a nos respeitar. Eu acho muito interessante isso que o senhor fala a respeito da magia. E talvez a gente devesse pensar num termo que fosse nosso mesmo, e não um termo que eles nos coloquem. Eu entendo que o senhor, perfeitamente o que o senhor quer dizer, mas não sei se faz sentido para o senhor o que eu estou dizendo também. Né? Não, faz sentido. Eu estou tentando, não é? Quer dizer, porque esse mesmo movimento que aconteceu no Batuque, ele aconteceu muito mais intensamente no Candomblé, da negação da magia. Não é? Quer dizer, então, nós também, me parece que aqui aconteceu mais e por associar a magia à maldade, todo mundo quis parecer bonzinho, negando a prática da magia e da feitiçaria. Eu estou tentando subverter a ordem na ideia da magia negra, né, que satanizada, o uso da magia negra e tal, enfim. Sim. Uma primeira ideia que me ocorre sabe, pai, de esse movimento mesmo que o senhor faz. Quando, não, vocês fazem feitiço? Sim, nós fazemos. De um pouco assumir a marginalidade, sabe? Assumir essa marginalidade, entendeu? Quer dizer, o que está na minha cabeça é assim, é verdade, vocês vão ter que nos engolir, e é o seguinte, já dou um print aqui, já vou botar no pé do Exu e tal, já dou um print, já faço a impressão, porque me parece que a gente também foi, em alguma medida, se auto-higienizando, sabe? Uma auto-higienização, em alguma medida, e eu faço meia-culpa também. Eu também tenho que fazer meia-culpa, né? Porque as forças do colonialismo são tão poderosas que você também busca ficar mais palatável. Isso. Exatamente isso que eu estava pensando aqui, né? A gente acaba, para poder ser aceito por essa sociedade, a gente acaba minimizando o que nós somos diante deles, e daí assim eles se sentem superiores a nós. E daí, então, assim, a gente precisa voltar a ter essa linguagem, sim, né? De, não, faz feitiço? Faço. Faz o mal? Faço também. Então, te cuida, tá? Mas quer mal maior do que eles fizeram a história toda da humanidade? Quer mal maior? O mal que nós fizermos não chega aos pés, né? Do que eles fizeram a vida toda. Me diz o senhor, qual foi as civilizações que os africanos invadiram e colonizaram e colonializaram as mentes, né? Exatamente. Então é isso, acho que a gente precisa sair desse lugar de palatável, sabe? Desse lugar de... Porque tem a ver com isso, sabe? Esse movimento homofóbico intramuros, esse movimento binário intramuros, esse movimento todo, ele é um movimento de negação das marginalidades, não é? Não é? Quer dizer, nós nascemos como a margem, né? Eles nos colocaram à margem, né? Nós nascemos historicamente como marginalizados, não é? Quer dizer, a nossa epistemologia não é do norte, ela é do sul, não é? Quer dizer, como é que a nossa epistemologia é de fresta, é de encruzilhada, é de beco, é de rua, né? Quer dizer, e que bom, porque eu acho que a gente nem estaria vivo se não fosse assim. Nós nem estaríamos vivos. Então, eu penso que a gente, sabe, vamos para a cabeça. Eu tô desse jeito. Eu penso que a gente deve, sim. A gente já tem legitimidade, né? Então a gente pode começar a fazer uns estragos. A gente já está com uma certa legitimidade
Então, acho que é já hora de aproveitar. Então, acho que a gente pode sim cunhar um termo para o ritual, né, envolvendo os animais. A gente pode sim pensar, né, no uso efetivo da palavra feitiçaria. Bom, o senhor sabe mais sobre isso do que eu, sobre como é que o cristianismo, né? Esses dias eu estava conversando com um professor e ele me falou que todos nós éramos seres mágicos até que o cristianismo tirasse, proibisse, né, a magia, né? Quer dizer, que o cristianismo ele vai, né, isso, exatamente, né? E então eu não era desse jeito, eu faço meia culpa, eu também, ai não, a gente só cura, ai, a gente inicia os orixás, a gente dá amor para as pessoas, dá saúde. Eu também estava com essa pegada, né? Mas nos bastidores não era verdade. E, e aí a gente começa a entender que a história das tradições, né? Dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, né? Das tradições de matriz africana, é uma história, né? Marcada, né? Marcada pelo uso, né? Da feitiçaria com vistas tanto o uso no sentido de colocar medo barra respeito, de se proteger, de afastar o inimigo, de se manter vivo. Não é um pouco essa ideia mesmo da flecha lançada. Então, eu tenho alguma coisa que eu tenho pensado bastante. Odé aqui para nós tem também uma relação com a política. A gente tem dito que Odé é o orixá da política também. E talvez por conta de que Odé, ao caçar, ele faz a escolha, né? E a gente lembrando ali política como escolha, né? É uma tomada de lado, é tomar um lado, né? Para si. Escolher um lado, fazer escolhas. Até Platão diz isso, né? Lá na República, ele diz que nós somos homopolíticos, ou seja, nós somos seres que fazemos escolhas na vida. E Odé, ele tem essa representação, né? Odé, Oxóssi tem essa representação porque ele escolhe o alvo e ele é certeiro, né? Ele é certeiro sempre. Então, acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Tudo que nós estamos falando tem a ver com Odé. Não apenas a questão da sacralização de animais, mas também a tomada de posição diante dessa sociedade que nos demoniza e nos primitiviza também, porque os discursos ou são de satanização ou de primitivismo, né? E daí a gente se coloca numa posição e confronta essa posição, que é sempre os de fora que querem dar pra gente, né? São sempre os haters que querem dizer onde a gente tem que estar, né? É sempre quem está de fora quer colocar a gente nesses lugares, dizer o que nós somos e o que nós temos, ou o que nós temos que ser. E eu acho que está na hora da gente tomar essa rédea aí de novo, né? Voltar abandonar essa ideia do bom moço, né? E começar também a dizer, olha, nem sempre o mundo o mundo não é maniqueísta. O mundo não é maniqueísta. O maniqueísmo é uma ideologia construída pelo cristianismo para poder dizer que eles são os bons e o resto é o mal, né? Agora, nós não temos isso, né? Como as forças, e daí eu gosto de traduzir magia como manipulação das forças, né? Então, as forças, Iemanjá, por exemplo, ela é a água, né? A água que nos dá vida, mas também a água que afoga, né? A Xangô é o fogo que aquece, né? Mas que também queima. E assim como tudo, né, no mundo, os orixás eles têm essa representação que é sempre dual e nunca maniqueísta.
esse orixá só faz o bem, esse só faz o mal. Isso não existe. Porque o bem e o mal, ele tá junto, eles são presentes em tudo, inclusive em nós. E a nossa única defesa, muitas vezes, é o feitiço, é a magia, é a manipulação das forças. A única forma que a gente tem de se defender, eu até me lembrei agora de um meme antigo que tinha no Facebook, que dizia assim: macumbeiro não contrata advogado, macumbeiro faz macumba, né? E isso acho que é muito representativo de quais são os mecanismos que nós temos de defesa, né? A única coisa que nós temos para nos defender é a nossa força e a nossa crença. Isso, Horácio. E o pessoal, inclusive, se ofendeu com esse meme, que era um absurdo, que era. Mas é verdade, né? Quer dizer, é verdade. De novo, né? Partindo daquela ideia de bom moço, não podemos falar isso, não podemos não sei o quê, sabe? Eu penso que é isso mesmo. Nós precisamos lançar a flecha, a gente precisa escolher o alvo e lançar a flecha, né? Nós não podemos permitir que as pessoas digam, né, para onde devemos lançar a flecha, né? Quer dizer, a flecha deve ser lançada por nós. No Batuque não tem, né? Não tem a ideia de Kizila, né, pai? De Euó, está muito marcada com relação ao Oxóssi, o interdito do mel. Apareceu por aí alguma coisa semelhante nesse sentido ou não? Essa é uma questão bem interessante, porque para nós, para a maioria de nós, pelo menos, né, das nações que eu conheço, é até o contrário. Odé e Otim são do mel, né? São orixás que comem mel. E a explicação para isso é porque o mel é o doce natural, né? É o doce que tá nas árvores, nas colmeias que ficam presas nas árvores da floresta e tal. Então esse seria o adoçante natural, e que por isso essas divindades também o comeriam, também o utilizariam. O que é muito. Daí essa é a grande discrepância, inclusive, com o Oxóssi, né, onde o ódio Oxóssi é o mel. E daí eu lhe pergunto por que se tem, né, claro, alguma explicação do porquê que o mel é o ódio Oxóssi. Então, existe um Itã, não é, que o Oxóssi ia fazer uma viagem e ele foi consultar o Babalaô e o Babalaô disse que ele deveria fazer oferenda para Exu e Oxóssi estava na sua fase arrogante e ele se recusou a fazer essa oferenda e começou a fazer a viagem, mas o que aconteceu? Ao longo da viagem, o que ele tinha levado, né, para alimentação, para poder. A viagem era muito longa, começou a apodrecer, e ele na metade da viagem, no meio da mata cerrada, ele fica sem alimento. Mas ele queria muito, né, terminar essa viagem, ele persiste, e ele continua, e aí, num dado momento, que ele está quase para morrer, ele encosta num pé de uma jaqueira. A jaqueira é a paocá, que é, no nosso caso do candomblé Nagoquetu, uma das mães míticas de Oxóssi. E aí ele encosta nessa jaqueira, ele desfalece, ele está prestes a morrer e começa a escorrer o mel da jaqueira. E ela o alimenta, ela devolve, ela se soma a ele, né? Quer dizer, a mãe salva o filho e se soma a Oxóssi. E aí, esse é um dos possíveis itãs, né? Um dos possíveis mitos
Está registrado, não sei se o senhor conhece aquele livro do Aulo Barrete, dos Yorubás ao Candomblé Queto. Conheço o autor e conheço o livro também, mas não li esse livro ainda. Então, ele está lá. Depois eu posso mandar Bom, ele está de tradição oral. Eu não estou dando todos os detalhes, mas basicamente essa é a ideia do mito. Tem muita coisa interessante para analisar. E aí, Oxóssi adorava mel, ele adorava, né? De verdade, me parece que ele está aí antes, então, no Batuque, antes desse interdito. É interessante, né? Porque a gente precisa Sim, pensar nessas coisas. Não é só sim. dizer, tá errado, ai, vocês colocam mel. Não, você precisa entender, né? Quer dizer, até onde essa tradição foi, até onde a outra foi, como é que ela chegou, né? Quer dizer, o que significou para ela, como é que chegaram as coisas. Então, esse mito, ele está muito presente no candomblé na Goquetu. Na verdade, é o mel da jaqueira, né? Mas Não que, aí se tornou um interdito, porque tem uma noção, né? Tem uma noção que é a mesma noção que está posta para Oxalá, que seria a noção de autofagia, né? Consumir o mel. Então, seria consumir a própria mãe. Portanto, para a manutenção da harmônica, da relação, e o respeito virou um interdito. isso faz sentido para mim, ao mesmo tempo que não faz. Não sei se o senhor vai me entender. Porque nós acabamos de falar sobre a questão de que nós somos o que comemos, né? E daí, então, mesmo que o Odé seja feito do mel, ou seja, ele é composto do mel, comer seria uma autofagia, mas comer o mel também seria fazer com que ele continue tendo mel nele. Mas essa é uma racionalização que não é teológica, é uma racionalização matemática, tá? Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de racionalização, né? Não, eu entendi sim, eu entendi e concordo, eu concordo com a racionalização. Eu estou só trazendo os dados. O estudo teológico vai ser sempre o estudo dos itãs, né? Então, vai ter como chefe o estudo das histórias sagradas, né? Saber o que elas estão, o que elas contam por trás, o que está por trás dessas histórias, muito mais do que elas se apresentam para a gente, né? Fazer essas interpretações dessas histórias. Agora o que eu lhe pergunto, será que esse mel da jaqueira não seria a seiva? Então, é isso aí, né? Né, quer dizer, a gente, né, faz sentido, não é? Quer dizer, né, pode ser, né? Não Pode quero ser. complicar, não quero complicar, só tô só Não, pensando nós mesmo. estamos aqui conversando, não é? Enfim, e pode ser, né? Pode ser, como eu falei, mas é o mel da jaqueira, né? Quer dizer, ele foi alimentado por vários dias Uhum. pelo mel da jaqueira. Assim, é o que está posto. E aí tem uma noção, né, de respeito, uma noção de respeito. É porque aparece muito nos itãs de tradição oral, um respeito a quem lhe alimentou, um respeito a quem salvou a vida, um respeito, né, tem muito uma associação nessa relação que a gente chama de relação de troca, não é? Uma relação de troca. Então você respeita, é como se estivesse pagando a troca por meio do não consumo de alguma coisa. Isso Da está abstinência. muito presente nos interditos, está muito presente nos interditos. Eu estava pensando aqui, porque, por exemplo, eu tenho traduzido a questão de Oxalá, da bebida, né?
Algumas pessoas defendem que é toda bebida alcoólica, né? Em função do Itan também, de que Oxalá perdeu o status de criador por ter bebido, né? O emu, né? Ter bebido emu, e por conta disso, isso virou EUO dele, né? E daí existe a defesa, existem aqueles que defendem que toda bebida alcoólica é EUO de Oxalá, e enquanto que há os que defendem que não, apenas emu é que é. E daí eu entendo que é toda bebida alcoólica, ou seja, por extensão, emu por extensão, tudo que é alcoólico, tudo que tira a cabeça do lugar é EUO para Oxalá. E daí será que, quer dizer, depois o senhor coloca o que o senhor acha nisso, mas será que partindo desse princípio não seria também, né, a partir do mel da jaqueira, todos os méis, é méis? Se fala? É méis? Mels? É horrível, esse plural é horrível. E será que seria isso, né? Por extensão, o mel da abelha também se inclui? Eu gostei dessa análise, eu gostei. Gostei bastante, até porque eu costumo proibir os filhos de Oxalá de beber qualquer coisa. Então, eu não vou poder voltar atrás. Então eu gostei. Eu penso que sim, né? Por extensão, quer dizer, na verdade, né? Quer dizer, aquela bebida, ela tirou a consciência, ela atrapalhou, né? E nós sabemos que todas as bebidas, exageradamente, elas podem fazer isso, né? Quer dizer, elas têm. Não vou criminalizar a bebida, tudo bem, não tem problema, mas eu estou pensando que sim, por extensão, né? Quer dizer, eu acho que é uma boa análise simbólica. É uma boa análise simbólica, sim, de por extensão. E aí, né, quer dizer, algumas casas, elas utilizam, como tem essa prática ritual do sal, né, do azeite de dendê e do doce, né, no doce é o caso mel, algumas casas elas usam, não sei aí, bom, aí não, porque não tem esse interdito, mas usam o melaço. Melaço seria um mel derivado Açúcar, que a né? gente chama aqui de rapadura, da cana-de-açúcar, da rapadura, faz um melaço e esse mel substitui esse outro tipo de mel de abelha, não é? E então, para mim faz sentido, faz muito sentido, sim. Beleza. Bom, então, estamos encaminhando aí para o final, né? Já tem 1h23. Foi rápido e a gente engatou, né, gente? Foi. E eu tava até com medo, porque o culto a Odé, eu não sei como é aí, né, no Candomblé com relação ao Oxóssi, mas o culto a Odé no Rio Grande do Sul é bastante controverso. Assim, são pouquíssimos os filhos de Odé e de Otim, né? Otim menos ainda. Né? Eu acho que é a cada 10 filhos de Odé, acho que uma ou duas são de Otim aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem bastante ainda, aqui é muito menos. No Candomblé eu tinha é considerado Muito raro. uma divindade rara. Aí eu Sim. conheço gente daí de Otim Conheço e umas 3 pessoas que são de Otim aqui. oi, Eu conheço umas 3 pessoas daqui que são de Otim. então, E Odé eu já conheço mais. Mesmo assim, comparado com outros orixás, né? Odé é um orixá como é que se diz? Reservado, digamos assim. Não tem muitos filhos, não. bom, mas a gente engatou e deu certo. O negócio foi bem. Eu acho que foi bem. Eu acho que fizemos revelações interessantes. Muito, muito interessantes mesmo, coisas que dá para a gente levar para a vida aí. Adorei essa sua analogia, né? Do animal que não morre. Inclusive é uma visão teológica e poética, né? A respeito da sacralização. A gente precisa pensar num outro termo aí que defina as nossas práticas, né? Para fugir
desses aspectos semântico-lexicais da língua portuguesa, né? Exato, como diz, né, professor Agrada Quilomba, a língua é colonizada, né? Quer dizer, Sim. é colonizada, colonizável, colonizadora, e eu tenho pensado muito nisso, não é? Quer dizer, eu acho que sacralizar é bom, eu acho bom. Sacralização, eu acho que é um termo, até depois que o senhor trouxe a explicação, ficou melhor ainda, eu já não achava ruim, e achei até que ficou melhor, sacralização animal, mas tem sim esse ponto? Não, o animal já é sagrado antes. Bom, então a gente precisa pensar melhor. Vamos pensar. Tá ótimo. Beleza. Então vamos encerrar, então, homenageando aí os filhos de Odé. E daí eu pensei aqui numa reza, a gente chama de reza aqui, né? De Odé, que tivesse também aí no candomblé, para a gente fazer a gente sempre faz essa comparação, né? Essa teologia comparativa aí. E eu conheço uma que me parece que não é para Odé, é para vocês, mas eu vou cantar assim mesmo para o senhor ver. Bene benissio Odé, oh, bene benissio Odé, e a cara o louco farere, bene benissio Odé, oh, bene benissio Odé, oh, bene benissio Odé, e a cara o louco farere, bene benissio Odé, oh, que bambo. Eu acho que essa está muito semelhante a uma de Ossangue, que eu vou cantar, aí o senhor vê, mas ela também está parecida com uma outra de Oxóssi. Eu vou cantar as duas, então vou cantar. Aí o senhor depois não vamos terminar. Eu quero um feedback. Hoje eu estou todo engraçadinho. E aí essa aí está me parecendo uma que a gente chama no candomblé de Sassanhe, né? Sassanhe são os cantos das folhas, a Sassanhe. E Pelé Benito Bé, oh, Pelé Benito Bé. Pelé Benito Bé, oh, Pelé Benito Bé. O Bé, Pelé Bé, Pelé Bé. Camacuaco, Pelé Bé. Pelé Benito Bé, oh. Pelé Benito Bé, oh. Pelé Benito Bé. Pelé Benito Bé, oh. Pelé Benito Bé. O Bé, Pelé Bé, Pelé Bé. Camacuaco, Pelé Bé. Pelé Benito Bé, oh. Eu ver, acho que. Deu uma travada aqui para mim. O senhor está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Volta a sua. Tá. Bene benissio Odé, oh, bene benissio Odé, e a cara o do com faremi, bene benissio Odé, oh. Acho que realmente tem muito a ver com essa de Ossanha. Não está parecida? Bem parecida mesmo. Tá parecida, mas eu acho que também tá parecida com essa de Oxóssi. Odé, Camaiodé, Odé, Camaiodé, Odé, Arerê, Odé, Camaiodé, Animal, Odé, Camaiodé, Onie, Odé, Camaiodé, Odé, Camaiodé, Odé, Arerê, Odé, Camaiodé, Animal, Odé, Camaiodé, Onie, tá também aí, também tem umas marcas. Tem alguma semelhança no ritmo, parece, mas me parece que as palavras são mais parecidas com aquela do Ossanha. No áudio que eu botei no início da nossa live,
eles cantaram uma assim, eu acho que foi, né? Odesse Malaya sensu malé, Odesse Malaya sensu malé, bam bam, baorokunde, Odesse Malaya sensu malé. O senhor reconhece essa, não? Não, essa eu não reconheço, não reconheço. Essa tá bem parecendo santeria, tá? Tá com um tom muito santeiro, tá muito santeria. E de Otim, como é que é a reza de Otim aí? Ah, o Tim, ele é mais batá, dança mais batá, que é Otila mirou, labé, Otila mirou, Otila mirou, labé, Otila mirou, Nilawa, batá, Nilawa, batá, Nilawa, Nila, fala, warô, Anila falawaro, Ude agana falawaro, Yanila falawaro, Obaê, oba, Otim lobaê, Obaê, Otim lobaê. Aí tem umas também de caça, enfim, não tem, o repertório não é gigante, o repertório de Otim não é gigante. Para nós também não. Para nós também não. Ah, então nós estamos kits. Mas são bem diferentes mesmo. Para nós a mais conhecida é Cone Cone Chabin Otim. Cone Cone Chabin Otim. Cone Cone Chabin Otim. Essa é de caça aqui, ela é de caça. Né? Essa é muito parecida aqui, muito, acho que é idêntica. E é rapidinha e é de caça. É de caça? Isso é toque aguerê. É isso aí. Então tá, então aí, fizemos a nossa. Fizemos bonito! Bonito! Bom, mais uma vez, foi um prazer ter o senhor aí com a gente, né? Estarmos juntos de novo, juntando candomblé e batuque, coisa que seria impossível no passado, né? Olha, o que eu já ameacei de candomblecista aí no feitiço, por falar mal de batuque, o senhor não tem noção. Eu compreendo. E o senhor veio redimir todo esse povo aí, o senhor é muito mais representativo desse povo do que aqueles que tiveram intercurso com a minha pessoa. Né? Eu não sabia da expressão, de verdade, pai. Sempre teve um uso pejorativo aqui no candomblé, sempre teve. Me parece que caiu por terra, mas sempre teve, ai, batuqueiro, seu batuqueiro, gente de candomblé xingando o outro, e sempre. Mas eu não sabia que eu não usava, porque eu nunca fui, nunca tive no lugar, o senhor me conhece, eu não ocupo esse lugar de caçador de marmoteiro, de criminalizar os pares, eu nunca. Bequeiro, batuqueiro, sabe? Isso. Eu nunca estive nessa bobagem etnocentrista, nunca, mesmo quando eu era mais jovem. Já fui um pouquinho mais terrível, sim, eu confesso, mas eu nunca criminalizei meus pares. Mas Eu acho que a gente batuqueiro, mas eu não sabia que vinha do batuque, de verdade. Eu não sabia que tinha a ver com o batuque do Rio Grande do Sul, porque eu nem sabia direito essa história do batuque. E depois que eu descobri que era esse uso pejorativo associado ao batuque do Rio Grande do Sul. Mas eu sou inocente, eu nunca usei. Mas para o senhor ver, porque o termo batuque ele também não foi criado por nós, não foi nós, os batuqueiros, que inventamos, foram os brancos. Né? Os brancos que começaram a nos chamar de batuqueiro de forma pejorativa também, e a gente assumiu essa ideia, sou batuqueiro sim, ponto final, né? E daí hoje né, o batuque tá fazendo, tá mais respeitado, digamos assim, no Rio Grande do Sul ainda. Isso não quer dizer que não tem os haters daqui também, né? Bom, vamos encerrando.
Sempre tem. Vamos encerrando por hoje. Vamos agradecer esse povo, né, maravilhoso que estava aí nos acompanhando. Mãe Passou aí, Sandra Lee, Mãe Sandra Lee passou por aqui. passou, mas Sandra Lee, uma queridona, Ídia Quadros também, dali de Santa Catarina. O pessoal que está sempre com a gente aí. Um grande beijo no coração de todos, né? Vamos pedir aí para que Chapanã, Mulu, Baluaê, possa varrer essa pandemia para que a gente possa se encontrar de uma vez, né? E que pedir para que Odé e Otim nos ajudem a acertar a flecha e para que a gente alcance sempre o melhor, a união e a paz e a tranquilidade, expulsando também, né, o fascismo da face da terra. Axé. Axé, axé. Um abraço, pai. Grande abraço. Encerrando por aqui.